Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Essa aula a gente vai falar sobre a administração joanina. A administração joanina é o nome que a gente dá para a administração que o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, vai aplicar aqui no Brasil, quando ele chega aqui em 1808. A gente vai falar sobre as mudanças, as transformações que ocorreram durante esse período. Mas quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula vai ser o nosso amigo intérprete Ronaldo, né? Agora, vamos dar uma olhada em qual é o nosso objetivo dessa aula? Bom, o nosso objetivo é caracterizar as mudanças na cultura e nos costumes da cidade do Rio de Janeiro, né, com o estabelecimento da família real. Como é que a vinda da família real portuguesa e da corte portuguesa vai transformar os costumes daquela sociedade? Bom, e a interiorização da metrópole? O que você recorda sobre esse assunto? O estabelecimento da família real no Brasil é considerada um processo de interiorização da metrópole, isso pela historiadora Maria Odila Dias. Essa historiadora, ela vai constatar que as relações sociais e mercantis e o desejo de permanecer no Brasil vão acabar alterando, né, a lógica do pacto colonial. Inclusive, com a chegada da família real portuguesa, o próprio pacto colonial, onde existia um monopólio da metrópole sobre a colônia, que era o Brasil, ele vai deixar de existir, porque não havia mais essa necessidade, né? E a gente vai ver que a metrópole volta suas atenções para a colônia. O Brasil vai trazer melhorias urbanas e um dinamismo comercial para cá. Até que, inclusive, essa colônia, que é o Brasil, acaba se transformando em parte do que é o Reino de Portugal. Mas e daí, né? Será que as transformações no nosso cotidiano, elas também alteram todos os nossos costumes? Isso ocorreu com a chegada da família real portuguesa e com a corte portuguesa se instalando no Rio de Janeiro. Mas isso acontece agora, nos nossos dias atuais? Olha só essa manchete aqui, né, do jornal. Como a pandemia modificou os hábitos do consumidor e o modo de vender para sempre. E daí, vocês observando essa manchete, qual é a sua opinião sobre isso? Será que um determinado acontecimento dentro, né, das nossas relações sociais, dentro da nossa vida, que alteram o nosso cotidiano, elas vão acabar sendo transformações que vão ser durante um longo período? Bom, compreender as mudanças ocasionadas nos costumes e culturas de uma população vai auxiliar a gente a perceber como determinados eventos históricos, climáticos, políticos, né? Isso tudo faz parte do nosso cotidiano e, né, principalmente a gente coloca a pandemia em que nós estamos vivendo. Como elas alteram sensivelmente o cotidiano das pessoas. A gente tem que usar máscara, as nossas compras passaram a ser cada vez mais através da internet, inclusive o uso do celular, do computador, da internet, as nossas relações ficaram cada vez mais ligadas a eles. Bom, a gente viu então que essa alteração do cotidiano, ela não ocorre então só no passado, ela vai ocorrer constantemente, a história é um grande fluxo de acontecimentos. Mas e no Rio de Janeiro? Como é que aconteceu toda essa transformação? Olha só, na cidade do Rio de Janeiro existia a necessidade de abrigar milhares de pessoas da corte portuguesa que chegaram juntamente com a família real. Gente, foram muitas pessoas que chegaram e não existia habitação para todas essas pessoas. Existiam pessoas que já viviam na região ali do Rio de Janeiro, né, localizadas, instaladas ali. Mas aonde é que essa corte portuguesa iria viver? Aonde é que eles iam se instalar?
Bom, algumas casas elas vão ser solicitadas aos súditos pela coroa e eles vão colocar nessas casas uma marca, né, que era um P e um R. Esse P e R, ele simbolizava a palavra, né, príncipe regente. Então, vários edifícios que foram acabando sendo ocupados por esse PR eram os que iam dar espaço para a moradia desses, então, dessa corte portuguesa. Mas, olha só, isso já era uma prática que já vinha ocorrendo, que já era estabelecida, inclusive, por Portugal, que eles chamavam de aposentados. Mas o que eram esses aposentados? Eles diziam, né, já existia, então, essa prática de onde houvesse a necessidade de uma instalação da corte, seriam cedidos aposentos, por isso aposentados, para essa corte portuguesa. Mas o que vai ocorrer no caso do Rio de Janeiro é que muitas dessas casas vão ser então passadas e ocupadas, essas propriedades, por a corte portuguesa, mas os moradores vão acabar chamando essa sigla, né, de PR, que era o príncipe regente, por outros nomes. Eles vão acabar dizendo que o PR significava prédio roubado ou ponha-se na rua. Um dado importante sobre essa questão dessa ocupação desses imóveis era o seguinte: eles pagavam um aluguel, existia uma remuneração paga a essas pessoas que foram retiradas de suas moradias. No entanto, muitas pessoas não desejavam ser retiradas dessas moradias, mas viram-se obrigadas a essa atitude. Temos a nossa primeira atividade. Quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e daqui a alguns minutos a gente volta para ver se está tudo certo aí.
Então, vamos ler essa pergunta para ver se a resposta vai se encaixar com o que vocês fizeram? A pergunta era a seguinte: com a chegada da corte portuguesa, muitas casas foram solicitadas dos moradores do Rio de Janeiro. A marca Príncipe Regente foi colocada em inúmeros edifícios. Como os moradores desalojados intitulavam essa marca PR, que era a do Príncipe Regente? Bom, o PR popularmente significou prédio roubado, ou então as pessoas acabavam falando ponha-se na rua. Temos a nossa terceira atividade. Quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam nele e daí a gente já volta para ver se essa resposta está correta. Então, vamos ver qual é a pergunta? Por que
foi necessário realizar uma transformação urbana na cidade do Rio de Janeiro. E a resposta era porque existia a necessidade de abrigar milhares de pessoas que chegaram juntamente com a família real. Bom, vão surgir com essa chegada dessa coroa portuguesa a existência de novos hábitos, novos costumes, costumes culturais, maneira de viver, de se vestir, de se alimentar. Tudo isso vai ser transformado no Rio de Janeiro. Aqui, a gente inclusive nesse quadro tem uma imagem, né, existe aqui, que registra a chamada cerimônia de beija-mão na corte carioca, onde então esse era um hábito que vinha da Europa e passa a ser comum dentro do Rio de Janeiro. Também a gente vai ver, dentre esses costumes da cultura europeia, a moda europeia ela passa a ser seguida pelas mulheres da elite brasileira. E isso vai acontecer também devido à criação de lugares onde vão vender tecidos, vão ser estabelecidos lugares onde a ideia da moda europeia vai tentar ser seguida aqui no Brasil. É claro que vão existir alguns entraves com relação a isso, porque o Rio de Janeiro é um lugar bastante quente. E essa moda europeia, ela não era adequada totalmente a um calor, né, bem grande que existe no Rio de Janeiro. Foi proibido também o uso de persianas nas janelas, pois elas traziam um aspecto de reclusão para as casas. Além disso, eles vão acabar dando um estímulo maior para a utilização de vidros para janelas. Outras transformações vão ocorrer, inclusive com bailes de corte, até o uso de alguns itens de maquiagem e de perfumes, principalmente porque muitos vão acabar vindo importados através daqueles tratados comerciais onde a Inglaterra teve alguns benefícios. Muitos desses itens vão acabar vindo aqui para o Brasil. E nós chegamos na nossa terceira atividade. Copiem, respondam no caderno e a gente já volta para ver se essa resposta está correta.
Vamos ver qual é a pergunta? Bom, a pergunta era: cite um ponto positivo e um negativo sobre a chegada da corte portuguesa e sua instalação definitiva na cidade do Rio de Janeiro. Compartilhe agora com a sua turma qual foram esses pontos. Bom, além da gente ver se está tudo certo nessa pergunta, eu quero que vocês compartilhem com a sua turma o resultado da resposta de vocês. E, como uma sugestão de resposta, né, a corte ela vai trazer várias melhorias econômicas, mas ao mesmo tempo ela vai acabar desabrigando milhares de moradores do Rio de Janeiro. Isso porque, como nós vimos, existia então essa pressão vinda da família real, né, com o príncipe regente, de alocar a corte portuguesa no Rio de Janeiro. O que nós vimos durante toda essa aula? A gente viu que com o estabelecimento da família real portuguesa, isso a partir de 1808 aqui no Brasil, né, muitas transformações vão ocorrer no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele não tinha suporte, apesar de ser a capital do Brasil, ele não tinha suporte para abrigar milhares de pessoas que vieram com a corte portuguesa. Inclusive vão ser feitas várias transformações, pavimentação, até a energia, né, a iluminação vai chegar no Rio de Janeiro. Não era energia elétrica, tá, gente? Eram várias lamparinas com óleo de baleia que iluminavam a cidade do Rio de Janeiro. Vão vir também várias lojas, né, vão vir a ideia de produtos vindo da Europa. Isso tudo vai acabar transformando aquela cultura ali do Rio de Janeiro, os hábitos também dentro do Rio de Janeiro. Tudo vai ser ligado, né? Principalmente as pessoas que pertenciam a uma elite econômica vão tentar se aproximar cada vez mais do modo como essa corte vivia. Então a moda vai ser modificada, também as casas, inclusive até como os móveis estavam dispostos e inclusive como a iluminação da casa com persianas, com vidros, isso tudo ia acabar transformando todo o modo como o Rio de Janeiro ele era e como ele vai passar a ser a partir dessa chegada da família real portuguesa e da corte portuguesa ali em 1808. Essa foi a nossa aula, gente. Até a próxima.